A NR1 e a NR31 foram atualizadas agora, dia 22 de março de 2024. É isso aí, pessoal. Não teve muitas atualizações, mas a atualização que teve foi bem significante. Por quê? Toma muito cuidado. Agora o direito de recusa, o trabalhador basta ter um motivo razoável para ele ter o direito de recusa. Para você que não me conhece, meu nome é Thiago Machado, sou engenheiro de segurança do trabalho e hoje eu vou falar da atualização que inclusive foi publicada na data de hoje. A data que eu gravo esse vídeo é a data que foi feita essa publicação dessa portaria alterando a NR1 e a NR31. Mas antes da gente entrar nesse conteúdo, não se esqueça, já deixa aí para mim o teu like, curte, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Nós temos muito conteúdo relacionado à segurança do trabalho para vocês, principalmente no que tange ao LTCAT, laudo de insalubridade, laudo de periculosidade, higiene ocupacional e também sobre os eventos de SST no E-Social. E os assuntos que impactam essas condições, como a atualização da NR1 e da NR31, são assuntos que vão impactar diretamente aí também a segurança do trabalho nas empresas e pode também impactar essas condições. Tá? E se você quiser receber esse e outros tipos de informações, outros vídeos, outros conteúdos que eu sempre estou publicando no YouTube ou no Instagram, eu quero te convidar a entrar no meu grupo do WhatsApp. É um grupo bloqueado, tá, pessoal? Não tem bom dia, boa tarde, boa noite, mas é um grupo onde eu divulgo meus principais conteúdos. Por exemplo, esse vídeo foi divulgado lá no meu grupo do WhatsApp. Então, se você está no grupo, você sempre recebe notificação dos vídeos, das lives, né, dos workshops que eu tenho feito, dos eventos que a gente participa, que a gente faz, e também quando tem alguma condição especial nos meus cursos, também é divulgado lá nos grupos do WhatsApp. É só fazer a leitura desse QR Code ou descrição aqui da live, vocês vão achar também o link para entrar no grupo, ok? Mas vamos lá. Tiago, o que aconteceu? Tá? Aconteceu que agora, no dia 22 de março de 2024, foi publicada a portaria 342, tá? Esta portaria, tá? Ela alterou a redação que fala sobre o direito de recusa, prevista tanto na NR1 como na NR31, tá? E detalhe, essa portaria entrou em vigor na data da sua publicação, tá? Então essa portaria ela veio para alterar, pessoal, a definição de direito de recusa, tanto na NR1 como na NR31, tá? Então isso é aplicável a todas as empresas, inclusive as empresas do âmbito rural, beleza? Então vamos lá. Junto com essa portaria, pessoal, também foi publicada a portaria 334, tá? Não é o objetivo desse vídeo aqui falar sobre a portaria 334, tá? Mas as duas portarias, o link das duas vai estar na descrição do vídeo aqui, tá? Mas a portaria 334, ela alterou também o anexo 1 da NR1, que é o glossário, trazendo algumas definições, tá? Como normas europeias harmonizadas. Lembrando, o anexo 1 da NR1 é o glossário, termos e definições, tá? Então, ela trouxe termos e definições de normas europeias harmonizadas, normas técnicas internacionais, normas técnicas nacionais, ou normas técnicas oficial, ou norma técnica brasileira e norma técnica, e responsável técnico pelo treinamento. Então, foi trazido essas definições aqui no anexo 1 da NR1 e foi excluído, se você for ver, é praticamente as mesmas definições que foram acrescentadas na NR1 foram excluídas da NR12, no anexo 4 da NR12. Então, como o NR12 não é o meu forte, pessoal, não é a área que eu domino, então só estou comunicando vocês para vocês estarem cientes que também foi publicada a portaria 344, que ela alterou o glossário da NR1, na verdade o anexo de definições da NR1, tá? Os termos e definições da NR1. E foi excluído na NR12, ou seja, foi retirado da NR12 e foi jogado para a NR1, tá bom? Então, como eu disse, não é o objetivo trabalhar essa portaria, mas está aqui na descrição da live, vocês vão achar o link dessas portarias aí também, tá bom? Das duas. Mas o nosso foco vai ser a portaria 342, tá? E o que aconteceu? O que diz essa portaria sobre a NR1? Então, vamos lá. Essa portaria, no seu artigo 1º, ele trouxe que o seguinte, ó, que os itens 1.4.3 e 1.431 da NR1, ela foi alterada, porque ela vai passar
a vigorar com esse novo texto. E o que eu trouxe aqui agora para vocês é um comparativo do que era antes para o que ficou a partir da portaria, tá? Então, como que era na versão anterior da NR1? Tá? Essa aqui é a definição, tá, pessoal, do direito de recusa. Tá? Então, olha só que legal. Eu trabalhei um pouquinho com cores aqui, então, quando as cores estão no roxo, quer dizer o quê? Que foi alterado as palavras houveram alterações. Quando ele está no vermelho sublinhado aqui, é porque foi acrescentado. Tá? E quando ele está aqui no bege, não sei se é bege essa cor aqui, sei lá, é porque houve uma alteração no texto, tá? Não só nas palavras. Aqui no roxinho eu deixei só nas palavras, ali houve alteração do texto, tá? Só para vocês se nortearem aqui. Mas vamos lá, sinceramente, eu vou focar naquilo que ficou, tá? Então vamos lá. Lembrando que se ele estiver na cor preta, quer dizer que tem nos dois textos, tá? Na antiga versão e na nova versão permaneceu o texto, tá bom? Então vamos lá. Olha só como que ficou com base na nova portaria 342, tá? A NR1 ficou assim, ó. O trabalhador pode interromper suas atividades quando constatar uma situação de trabalho onde, a seu ver, por motivos razoáveis, envolvem risco grave iminente para a sua vida ou saúde, informando imediatamente ao superior hierárquico. Pessoal, o que foi acrescentado? Foi acrescentada essa questão de por motivos razoáveis. Agora, o grande problema é, o que é motivos razoáveis? Qual é a definição de motivos razoáveis? O que é um motivo razoável? Tá? Então, sei lá, uma tomada sem proteção é um motivo razoável para direito de recusa? Será que é? Será que não? Entendeu? Então, assim, a norma não trouxe o que é motivo razoável, o que caracteriza um motivo razoável. Então, sim, motivo razoável a critério do trabalhador. Se o trabalhador olhou uma atividade e falar assim, não, isso é um risco grave iminente, eu posso, a meu bel prazer, parar o que eu estou fazendo. Lembrando, eu tenho que comunicar o meu superior hierárquico para que ele tome uma providência e aplique uma medida de segurança antes que eu continue a executar minha atividade. Então, o trabalhador ele tem direito de recusa a partir do momento que, ao critério do trabalhador, ele determina. Isso aqui é um motivo razoável para mim parar de trabalhar. Tá? Mas lembrando, eu lembro quando eu dava treinamento para os funcionários, quando eu prestava consultoria, assessoria para os clientes. Para quem não sabe, hoje eu só estou online, hoje eu sou consultor de consultores, né? Então, eu dou mentoria para profissionais de SST hoje apenas. Mas antigamente eu tinha minha empresa de consultoria, a gente prestava consultoria para alguns clientes, e quando eu ia falar de direito de recusa com os funcionários, eu falava, gente, qual que é a conduta? O direito de recusa não vou trabalhar, vou encostar o braço, vou ficar aqui, né, na minha. Não, isso não é direito de recusa, isso é direito de premissa, né? Você não foi contratado para não trabalhar. O que é direito de recusa? Identifiquei um risco, tá? Identifiquei um risco, que é um risco grave e iminente. O que é um risco grave e iminente? É aquele risco que tem a capacidade de ceifar a vida do trabalhador de imediato. Ou seja, o trabalhador pode morrer na hora. Encostei a mão ali, morri. Isso é um risco grave e iminente. Ou, mesmo que eu não morra, ele pode me deixar gravemente ferido. Tá? Pô, coloquei a mão ali, executei aquela atividade. Se acontecer alguma coisa, eu morro na hora, eu fico gravemente ferido. Isso é um risco grave iminente. Então, em tese, se o trabalhador se deparar com um risco de tal magnitude, ele deve parar o que ele está fazendo, ele vai chamar o seu líder, tá? Ele vai chamar o seu líder direto e vai falar para ele, olha, eu não vou executar a atividade até que essa condição esteja protegida. Isso é chamado de direito de recusa. Não é simplesmente ir lá parar porque eu quero, porque eu vou ficar lá sem fazer nada. Não, eu tenho que avisar o meu líder. Agora, qual é a conduta do líder? Agora, como ele trouxe aqui na NR1 essa questão de por motivos razoáveis, o que é o ideal ser feito é a empresa implantar um procedimento que, sempre que o trabalhador executar o seu direito de recusa, deve-se aplicar um procedimento de APR, uma análise preliminar de risco. Vamos lá, chamar o setor de segurança do trabalho, ou o próprio líder que for capacitado para aquilo, vai lá, executa uma APR e verifica se realmente, constata se realmente é um risco grave e iminente.
após a aplicação da APR assinado pelos responsáveis legais e também por aquele trabalhador que acionou o direito de recusa, aí aquela atividade poderá ser executada ou não. Ah, não, ficou constatado mesmo, é risco grave iminente. Então, beleza, vamos corrigir a situação. Ah, não, trabalhador, ó, me desculpa, mas o teu julgamento está errado, você falou que é risco grave iminente, mas não é pelo motivo tal, tal, tal. Aplicamos a APR e ó, chegamos nessa condição, não é um risco grave iminente, ok? Então, eu faria dessa forma. Tá? O que a norma determina? Que se o trabalhador, a seu bel prazer, sua própria definição, falar que aquilo é um motivo razoável para ele ter o direito de recusa, a empresa tem que aceitar. Como a norma não define, a empresa tem que aceitar. Tá? O trabalhador pode exercer, mas lembra, não é simplesmente parar o que eu estou fazendo, é parar, chamar o meu líder. Aí qual é a conduta que o líder tem que ter? O líder tem que ir lá, analisar a situação, aplicar, o ideal é aplicar um APR ou chamar o setor de segurança do trabalho, caso tenha, para aplicar uma APR e evidenciar se é realmente um risco grave iminente ou não. E também era importante ter todo esse passo a passo, todo esse procedimento por escrito e os trabalhadores treinados quanto a isso também. Ou até mesmo, pessoal, a própria empresa já determinar o que é motivos razoáveis, o que são motivos razoáveis. Tá? Então, assim, quem trabalha com gestão de SST, o correto é criar um procedimento de direito de recusa, tá? Cria um procedimento por escrito de direito de recusa, defina o que são motivos razoáveis, treine os trabalhadores e a liderança. Tá? Então, isso é a conduta correta que deveria ser feito pelas empresas. Mas aqui eu estou trazendo para vocês só, além do que está escrito, algumas possíveis soluções para essa nova condição, ok? Aí olha só o que ele fala aqui, ó, no 1431. O empregador não pode exigir o retorno dos trabalhadores à atividade enquanto não sejam adotadas as medidas corretivas da situação de grave e iminente risco para a sua saúde, para a sua vida e saúde. O trabalhador falou assim: olha, isso é um risco grave e iminente, por isso eu tenho o meu direito de recusa. Tá? Por quê? Porque são os meus motivos. E, a meu ver, aqui é um motivo razoável. A empresa não pode determinar que o trabalhador volte a trabalhar naquela condição. Ela não pode, por isso que eu falo. O que seria o ideal nesse caso? O ideal nesse caso é a empresa aplicar uma APR, uma análise preliminar de risco, daquela atividade que o trabalhador se recusou. Após aplicar a APR, vai ser determinado medidas de controle, quais são as medidas de controle, o que tem que fazer, os procedimentos a serem executados. Cara, a APR vai trazer todas as condições de segurança. E se não é risco, a APR vai falar, cara, isso aqui não é risco. Pô, trabalhador, você está falando que não vai mexer ali, cara, mas, pô, foi desligado o disjuntor, foi feito o bloqueio de etiquetagem, não sei o que, e não existe, foi feito o teste de energia zero e não existe a possibilidade de energização ou de execução de um acidente, parará, ou seja, foi feito o procedimento de segurança. Então, tá seguro, a tua análise foi errada. Por quê? Mas tudo isso através do quê? Através de uma APR, ou sei lá, de algum outro procedimento que você possa criar com base nisso. Ok? Então, essa é a lógica. A empresa não pode determinar que o trabalhador volte a trabalhar sem aplicar as medidas de segurança, ok? Essa portaria 342, ela também incluiu dois novos subitens, que é o 1432 e 1433. Então, na antiga versão da NR1 não possuía esses itens, tá? E eles foram incluídos. O que foi incluído? Primeiro, o 1432. O trabalhador deve ser protegido de consequências injustificadas. O que é isso? O trabalhador exerceu o direito de recusa. Aí a empresa ficou grilada. Por que você parou a atividade, cara? Por que você fez isso? Não sei o que, não sei o que. Ó, meu direito de recusa uma nova, não sei o que, volta lá trabalhar. Ou sei lá, pô, toda hora você está dando direito de recusa, então também, ó, vou botar você no serviço mais pesado, ou vou te demitir, não sei o que. Então a empresa ela não pode. Pelo fato do trabalhador exercer o seu direito de recusa, a empresa ela não pode punir esse trabalhador pelo fato dele exercer esse direito de recusa. É direito do trabalhador. E se isso acontecer, esse item, né, ele já está determinando que a empresa não pode exercer nenhum tipo de consequência pelo fato do trabalhador usufruir do seu direito de recusa. Tá? Então, já estou até vendo possíveis processos judiciais de advogados usando esse item aqui para defender o trabalhador e pedir algum dano moral.
tá? Então, tomem muito cuidado. Por isso que eu falo, o que é o ideal nesse caso? Criem procedimentos de direito de recusa na sua empresa, na sua consultoria. Porque se o trabalhador exercer o seu direito de recusa, a empresa tem que ter um procedimento. O que eu vou fazer para corrigir ou até mesmo constatar se aquilo é realmente um risco grave iminente? Então, o ideal é que você tenha um procedimento por escrito para isso, ok? O trabalhador deve comunicar, ó, 1433. O trabalhador deve comunicar imediatamente o seu superior hierárquico a situação de trabalho que envolva risco grave iminente para a sua vida e saúde, bem como a de terceiros, tá? Como eu falei, gente, não é simplesmente exercer o direito de recusa. Direito de recusa não é o trabalhador ficar sem trabalhar. Direito de recusa é, identifiquei um risco grave iminente, vou avisar meu líder para que meu líder tome uma ação contra isso, tá? Isso é direito de recusa, não é simplesmente, vou ficar sem trabalhar, tá? Então, pessoal, foram essas alterações que teve na NR1. A NR31 também foi alterada. Então, no artigo 3º dessa mesma portaria, ela alterou o subitem 31251 e o 31252, tá? Da NR31. E, pessoal, ela simplesmente deu um Ctrl+C, Ctrl+V, porque o texto é exatamente, é absolutamente o mesmo que a gente acabou de ler da NR1, eles copiaram e colaram na NR31. Inclusive, os dois itens que foram incluídos na NR31 também são os mesmos, idênticos ao que estão na NR1. Então, pessoal, é exatamente, você pode pegar aí e comparar, igual eu fiz, eu comparei um com o outro ali, pessoal, é exatamente o mesmo item que foi incluído na NR1, também foi incluído na NR31, ou seja, essa condição que eu acabei de explicar aqui vale tanto para as empresas urbanas como para as empresas rurais, ok? Resumindo, esta portaria 342, ela alterou a NR1 e a NR31 no campo onde que traz para a gente a definição de risco grave e iminente, tá bom? Essa portaria, ela apresentou o termo por motivos razoáveis, é uma coisa que a gente não tinha na NR1 e nem na NR31, e ela trouxe esse termo, essa condição. Agora, ela também não trouxe para a gente qual é a definição de motivos razoáveis. O que é um motivo razoável? Ela não trouxe. Então, isso pode gerar um problema para a gente que faz a gestão de SST. Das duas, uma. Ou você cria uma definição para esse termo e treina os funcionários, ou o que eu acho que é a melhor conduta é cria um procedimento operacional para direito de recusa. O trabalhador acionou o direito de recusa, a empresa tem que acionar o procedimento do que fazer e como fazer nesse caso. Aí é onde que eu recomendo a aplicação de uma APR, e após a aplicação da APR, você vai determinar as medidas de controle ou ver se é aplicável ou não medidas de controle naquele caso. Através da APR, você vai evidenciar se realmente é um risco grave iminente ou se não é. E se, mesmo que não for um risco grave iminente, mas é um risco que o trabalhador está exposto, a empresa já vai prever medidas de segurança também para essa condição, porque esse é o objetivo de um APR, ok? Também pode ser uma boa alternativa treinar os trabalhadores. Não é uma boa, tá? É uma excelente alternativa, né? Então, assim, não basta simplesmente a empresa descrever um procedimento e os trabalhadores não saberem que esses procedimentos existem. Só que isso é uma via de mão dupla. Uma vez que o trabalhador está treinado, ele pode, às vezes, não ter recebido um bom treinamento, ou sei lá, ele ficar parando qualquer atividade que para ele não conseguiu assimilar bem o que é um risco grave iminente, tá? Então, isso, na verdade, vai necessitar de um acompanhamento por parte do SESMIT, um treinamento mais aprofundado, às vezes, para esses trabalhadores. Mas eu recomendo criação de um procedimento operacional padrão, treinamento com a equipe, e se precisar retreinamento, orientações, cria procedimentos que eu tenho certeza que vai ajudar e demais vocês também nessa condição, tá bom? E detalhe, essa portaria também trouxe uma condição que o trabalhador que utiliza desse direito de recusa está protegido contra possíveis consequências injustificadas. Então, o trabalhador que está acionando demais o direito de recusa, ele não pode sofrer consequências por acionar esse direito, que é um direito do trabalhador.
ok? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, pessoal. E eu quero convidar vocês. Tiago, eu queria aprender sobre elaboração de LTCAT, laudo de insalubridade, laudo de periculosidade. Quero te convidar para o meu curso de elaboração de LTCAT LIP, que adquirindo esse curso, você ganha já também o curso de higiene ocupacional, mas a gente tem um curso de higiene ocupacional separado também, caso seja do seu interesse. Nesses dois cursos, tanto no formato de mensalidade como no formato de anuidade. Basta entrar em contato com a minha equipe no WhatsApp. Se você fizer a leitura desse QR Code aqui, ou chamar direto a minha equipe pelo WhatsApp, esse QR Code vai te direcionar para o WhatsApp, ou chama a minha equipe por esse WhatsApp aqui, a minha equipe vai te atender, te falar como é que funciona a mensalidade, a anuidade, quais são os valores dos cursos, se tem alguma promoção no momento, porque sempre quando estamos com alguma promoção bacana, então entre em contato com a minha equipe aí, eles vão passar mais informações aí para vocês. Descrição aqui do vídeo também vocês vão encontrar informações, os contatos aí do WhatsApp, beleza? No mais, pessoal, muito obrigado pela presença, participação de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que esse vídeo tenha agregado ao seu conhecimento técnico também. Beleza? Eu vou deixar a sugestão aqui nas laterais aqui, ó, vai ter sugestão de vídeos aqui para vocês. Acompanhem aqui meu canal, galera, porque tem muito conteúdo de extremo valor para todos vocês. No mais, um forte abraço a todos vocês. Muito obrigado pela presença e participação e até mais.